começa a estudar o programa, se você não olhar para as suas ferramentas, você vai perder questão maldosa. Por quê? O LibreOffice, principalmente, ele tem muita questãozinha, muita ferramenta escondida. E como ele ainda usa a forma de menus, as pessoas desacostumaram a trabalhar com isso. Porque antes, quando você tinha o Word até 2003, eram muito parecidos. E as questões eram classicamente comparativas, na veia. Antigamente eles colocavam lá, ó, Word 2003, a opção tal tá em tal lugar, e no LibreOffice tá onde? Era assim. Só que com a mudança da cara do Microsoft, o LibreOffice ele acabou se tornando mais independente, e as questões que falam dele, só que tem muita opçãozinha nele que é bem distinta. Você vai perceber que tem opções que aparecem em 3 menus diferentes, só que por mais que o nome seja o mesmo, elas são para fins distintos. Formatação, configuração ou a inserção do elemento no texto. Então isso aí é importante. E é por isso que os menus da barra de menus precisam ser conhecidos, porque ali é a base inicial de você conhecer a ferramenta do programa. Então olha aí o próximo menuzinho da nossa lista, que é o menu editar. Olha na tela. O menu editar, logo na sequência aí do menu arquivo, você tem lá as opções básicas para desfazer, refazer. Cuidado, né? Que o refazer só fica habilitado quando você usa o desfazer alguma vez. Que o refazer é o desfazer do desfazer. Olha que loucura isso, né? Agora, atenção, porque você também tem o repetir. Então, ó, o repetir, ele repete a última ação que você fez. Por exemplo, se eu chegar aqui e negritar um texto, opa, apertei o atalho do Word aqui, né? Ctrl B. Negritei o texto. Se eu selecionar outro texto e for lá no menu editar, o repetir, ele vai aplicar o mesmo atributo. Aí que vem a maldade da banca. Ela fala assim, ó, selecionei um texto, apliquei itálico e negrito. Ô, maldição do atalho do Word de novo, costume. De novo, Ctrl B. E ainda para ajudar um tá do lado do outro, né? Daí escapa o dedo. Então tá ali, ó. Negrito e o itálico. Na ordem, primeiro o itálico, depois o negrito. Selecionei outro texto. Fui lá e neste outro texto eu fui lá e editar e repetir a aplicação de atributos. Dos atributos. Você viu que só aplicou negrito, porque eu fiz duas ações. Uma ação foi aplicar o itálico e a outra aplicar o negrito. E o repetir só repete a última, que foi aplicar o negrito. Então, muito cuidado com essa ideia do repetir. Para piorar, eu vou pegar agora e fazer o seguinte. Vou só pegar esse novo tema aqui, dar um enter aqui, ó. E vou selecionar esse título e vou aplicar ele aqui, ó. Essa formatação. Como? Vou usar lá o pincel. Pincelzinho de formatação e o pincelzinho de formatação. Lembra que o pincel não aplica o centralizado, né? Agora eu vou pegar um outro texto aqui, ó, e vou tentar usar o repetir. Só que o problema é que eu apertei o Enter, tá? Veja que ele já nem coloca lá, né? Se eu só fazer diferente, dar um Ctrl Z e colocar mais um Enter aqui. Aí. Agora eu vou pegar esse cara, vou copiar a formatação, vou aplicar em um, soltou, eu vou selecionar o outro e vou lá no editar, repetir. Perceba que o repetir aplicou aqueles estilos inteiros. Sim. Então, ó, todo o estilo foi aplicado. De novo, menos centralizado porque o pincel não copia a formatação de parágrafo. Mas a fonte, o tipo de letra, o tamanho da letra, tudo isso aí já foi aplicado a esse texto no repetir. Então a diferença é, o pincel, em uma única ação, o pincel é uma operação que fez ali várias formatações. Diferente de quando eu manualmente vim aqui e coloquei itálico, depois negrito, e quando eu for repetir, só repeti o negrito. Então muito cuidado com a quantidade de ações que você fez. Aqui eu só fiz a ação de aplicar o estilo. Então repetir, repete a ação de aplicar o mesmo estilo. Quando eu faço manualmente um por um, é o último que conta. Então muito cuidado com essas opções básicas. Copiar, recortar e colar, não tem segredo. Agora olha o colar especial. Olha o tamanho do atalho do colar especial e o colar sem formatação é maior ainda. Tá? No Word é o Ctrl Alt V, aqui é o Ctrl Shift V. No Word, o Ctrl Shift V faz outra coisa. Tá? Então, colar especial, Ctrl Shift V. Vai abrir uma janelinha. Como é que eu sei que vai abrir uma janela? Isso aí é uma coisa que vale para qualquer opção de qualquer menu que você tem aqui. Reparou que tem 3 pontinhos em alguns menus? Todo menu que tem 3 pontinhos significa que continua, significa que tem algo a mais, significa que vai abrir uma janela necessariamente.
também chamada janela para parametrização, ou para escolher o que você quer fazer. Ah, eu quero colar somente texto, sem formatação, com formatação igual, copiar um documento do Word. Então você vai colar usando o colar especial. Então aí você tem o Ctrl Shift V dentro do LibreOffice. Então tem reticências, vai abrir janela. Ou selecionar tudo, né, que é o Ctrl A. Lembrar que somente o Microsoft Office usa Ctrl T. E na maioria dos outros programas, inclusive o próprio Explorer, você vai usar o Ctrl A para selecionar tudo. Você também tem o modo de seleção blocado. Como é que é o modo de seleção blocado? É para fazer isso aqui, ó. Tá vendo? No Word, você faria a seleção usando a tecla Alt. Aqui você só clica com o modo blocado. Esse modo blocado, ele também é possível alterar aqui embaixo, ó, na hora que você está mexendo com essa opçãozinha aqui, ó, seleção estendida, seleção padrão. Então, clicou com o botão direito aqui nessa barra, na barra de status, naquele botãozinho, você tem aqui a seleção padrão. A seleção por adição, ó. O que acontece? É como se eu estivesse fazendo aqui a seleção e usar a tecla Ctrl e adicionar essa seleção, ó, no meu texto. Então eu vou adicionar mais dados. Opa, cliquei, arrastei ali sem querer, eu acho que eu fechei o programa. Onde que eu cliquei? Deixa eu reabrir ele aqui. Writer. Aí ele vai abrir recuperando o arquivo, mas não tem porquê, né? Quer enviar relatórios? Não enviar. Vou iniciar a recuperação dele. Ele vai tentar recuperar. Ok, concluído. Que eu não tinha salvo, né? Mas está ali o nosso documento. Então aqui eu tenho modos de seleção para serem utilizados. O por bloco é aquele que me permite fazer isso. Ou aí no Word, arrastar com a tecla Alt pressionada, se for no Word, né? E a padrão, né, que a gente está usando. Então, a tecla Alt já faz isso aqui também, tá? Ó, tô no modo padrão, mas se eu clicar, segurar o Alt apertado e arrastar para baixo, eu faço a seleção blocada aí, né, que é também chamada de seleção vertical, né, dentro do Word. Então, um recurso aí de seleção. Mas, professor, vem cá, se eu selecionar isso aqui na vertical assim e aplicar o negrito, ó, só aquelas palavras ficarem em negrito? Exato. Se eu aplicar itálico, só aquelas palavras ficarem em itálico. Se eu mudar a cor da letra, só aquelas palavras mudaram a cor da letra. Então você pode usar, sim, aquilo que é selecionado para mudar a forma de seleção. E o legal é que aqui, ó, só tem as duas opções e na barra de status tem mais opções. Exato. Então cuidado com isso. Selecionar texto é quando você tem aí recursos onde que você quer... Ele tem imagem, tem algumas outras coisas adicionais, você precisa filtrar o que você quer, tá? O modo cursor não tá mais aqui, tá? Tinha aqui embaixo uma opçãozinha chamada modo de cursor direto. Ela era útil para quando você tivesse ele, ela foi aqui para baixo, na verdade, né? Ele é útil quando você tem uma figura à frente do texto, e você, atrás do texto, melhor dizendo, e você quer selecionar ela, senão você sofre um monte para selecionar. E aí com o cursor direto você vai lá direto naquela figurinha e fica mais fácil para selecionar ela. Então o modo cursor direto é para isso, ok? E aí você tem aqui o localizar, que é o Ctrl F. Ele vai abrir a mesma janela que o localizar e substituir? Não, o localizar vai jogar lá embaixo, em cima da barra de status, o pedacinho para você digitar o texto. E quando você digitar aqui, ó, texto, por exemplo, vídeo. Quando você bater localizar todos, ele vai destacar todas as ocorrências da palavra. Tá? Inclusive você pode pegar daí, como está todo mundo selecionado, ir lá e mudar alguma formatação. Ó. E daí só aplicou naquelas palavras. Todas, você não precisa ir uma por uma. Olha que maluco! Você pode fazer isso. Então, o localizar e substituir aqui, ele faz... O localizar aqui, né, pode fazer isso. Posso abrir a janela localizar e substituir a partir dele, ou com o atalho Ctrl H, que também está disponível lá do menu editar, ou localizar e substituir. O Ctrl H, portanto... abre a janelinha. O bacana do LibreOffice é que você tem aqui, ó, expressões regulares também para serem montadas. E você tem aqui a opção de procurar texto que esteja com determinada formatação. Se não tiver formatado com aquele jeito que você não quer, isso inclusive para substituição. Por exemplo, vou selecionar todo o meu texto aqui e vou limpar a formatação, tá? Ctrl A, Ctrl M. Tá? Então limpar a formatação de todo o texto, só que ele tá enroscando aqui, ó, porque eu estou selecionando algum texto. Deixa eu pegar aqui sem o sumário. Aí agora vai. É porque o sumário junto ali, ele perde um pouquinho a formatação. Então pegar aqui, ó, e limpar a formatação direta. Vai perceber que os estilos ele não muda, tá? Por quê? Porque limpar a formatação direta, ela retoma a forma padrão do estilo.
de cada estilo. Então aqui voltou o padrão do que era o estilo de título e não mexeu nele, no padrão que eu criei. Lembra que eu alterei isso daqui outrora. E aí eu vou pegar essa palavra vídeo e vou só colocar ela com uma cor da fonte diferente. Colocar ela com a cor da fonte verde-limão. Vou pegar essa daqui com a cor da fonte verde-limão também. E essa daqui eu vou colocar uma outra cor da fonte. Eu vou colocar ela em negrito ainda para destacar mais. E vou colocar ela em vermelho, tijolo ali, né? O vermelhinho. Então tá ali as três palavras, certo? Eu vou selecionar essa que tá aqui, verde, e vou usar Ctrl C só para facilitar minha vida e Ctrl H. E aí já tá aqui a palavra, né? Nem precisei colar nem nada. Só que aqui eu vou selecionar essa palavra e vou aqui em formato. E na formatação eu vou dizer o seguinte, eu quero que essa fonte seja esse verde-limão, ok? Então eu vou procurar pelo texto que está em verde-limão ali, ó. E vou substituir por outro texto. Assim. Só que esse outro texto, eu vou substituir ele de tal maneira que ele vai ficar com a cor azul. Vou colocar o azul aqui. Ok? Então tá ali e vou agora aplicar a minha opção de substituir tudo, na cara dura, na fé. Olha só o que aconteceu no nosso texto ali. Perceba que somente aquelas duas palavras vídeo que estavam verdes ficaram dessa cor, e mudou, né? Eu substituí por outro texto, na verdade. E a que estava em vermelho continua igual. Mas lembre que no seu documento tinha mais vezes que ocorria a palavra vídeo. Se você rolar lá para baixo, ó, tem mais ocorrência da palavra vídeo. E ela não foi alterada. Por quê? Porque eu só alterei aquela que estava com aquela formatação. Sabe aquela palavrinha que vem lá no texto para você dizer assim, olha, professor, eu escrevi uma palavra em inglês, tipo aqui, ó, vídeo online. E o professor falou que quando é uma palavra estrangeira tem que estar em itálico, só que em alguns lugares do texto eu coloquei itálico, outros não. Você pode usar o localizar e substituir para isso, para ajustar para que todas fiquem em itálico efetivamente. Então ele é uma ferramenta extremamente poderosa, pouco usada devidamente. Então cuidado aí com a opção localizar e substituir. Ou ir para a página é simplesmente você digitar, tem aqui um documento com trocentas páginas, eu quero ir para páginas 1000. Então você digita ali o número da página que você quer. Lembrando que você tem isso aqui na barra de status, se você clicar lá também funciona, tá? Você clica aqui na barra de status, o número da página, abre também essa janelinha aí, né? Deixa eu clicar de novo, para você ir para a página. Então, às vezes é mais rápido ir ali na barra de status do que ficar lembrando o atalho. Registro de alterações, fundamental. Atalho. Olha o atalho, Ctrl Shift C nesta versão. E o registrar alterações nas versões anteriores era o Ctrl Shift E, tá? O que acontece esse é o problema. Se eu apertar aqui, ó, Ctrl Shift C, e a partir disso começar a editar, o que eu sugiro de inserção fica com outra cor sublinhado. O que eu falo, ó, vou selecionar isso aqui, vou apagar, fica com outra cor, com a mesma cor, tá? Porque a cor ela identifica o autor, ou seja, a pessoa que está fazendo a alteração. Se eu coloco o mouse, mostra ali quem é o autor, tá? Então, se eu insiro o texto, fica com a cor do autor sublinhado, e eu excluo, fica taxado. Se eu mudar uma formatação, por exemplo, negrito, ele aplica a formatação, e isso aí pode ser exibido para você junto a uma indicação de comentário. Tudo depende de como é que você está exibindo aí esses detalhes de marcas, tá? De formatação. Mas tá lá no menu editar, registrar alterações, tá habilitado. Tá vendo aqui mostrar? Se eu desmarcar, ele tá habilitado ainda, só que eu só estou ocultando as marcas de formatação. Por quê? Se você for mandar imprimir esse documento com as marcas de formatação visíveis, elas vão aparecer do jeito que você tá vendo, tá? Assim. Então, se você não quer que elas apareçam, você pode ocultá-las. Ó que maldição. Quero exibir ou ocultar as marcas de alteração. Menu editar. E o atalho não é mais o Ctrl Shift E, é Ctrl Shift C na versão 7. Aí é maldade porque está cobrando detalhe da versão, mudou o atalho que ela está utilizando. E aí você tem aqui para aceitar todas e rejeitar todas. Isso aqui não tem no Microsoft, né? Vem aqui como questãozinha do LibreOffice específica já. Fala, eu quero aceitar todas. Foda-se, o cara falou que é para alterar, eu alterei tudo, não quero nem ver o que ele mandou. Isso aí não é muito indicado, mas tem ali a opção aceitar todas também. E você quer desabilitar, só apertar o atalho de novo, ou clicar aqui para parar, né? Desmarca ali para registro de alterações. E você por aqui tem a opção para proteger o seu documento com senha também, tá? Então ali também tem a opção para proteger documento com
senha dentro do seu documento, tá ali no menu editar também, não é o único lugar para isso, tá? Lá no menu arquivo também você tinha isso aí. Você pode comparar documentos e mesclar. Como assim, professor? Se você está fazendo um TCC, por exemplo, pega esse TCC e manda para mais de um membro da sua banca, você manda o digital, ou você tem lá um orientador e um co-orientador, você manda para os dois o arquivo. Cada um deles vai fazer uma sugestão no arquivo que mandou e vai te devolver. Antes de sair ali vendo as sugestões, mescle os documentos. Porque daí ele vai ficar cada sugestão de cada autor com uma cor diferente e você pode ver aquelas sugestões que foram no mesmo pedaço de texto, sem ter que ficar aqui escolhendo. Putz, esse aqui mandou alterado, eu olho o outro professor mandou alterar também, e já alterei, não lembro mais o que era. Fica muito mais fácil se você mesclar o documento, tá? Aí ele tem isso, tem. E aí, dentro do editar, você vai perceber que é editar. Para que eu possa editar algo, a estrutura deve existir. Então aqui você começa a perceber a anotação. A anotação eu posso marcá-la como resolvida. Olha que maravilha. Só que ela não está aqui nenhuma visível ainda, né? A gente não inseriu nenhuma, mas você pode estar editando elas. Então eu preciso inserir uma anotação? É bom inserir. Vou excluir todas aqui para você ver que não vai ter todas, não vai ter anotações depois. Mas eu posso inserir uma anotação. Aí é que está o detalhe. Eu preciso ter os recursos para isso. Perceba que no menu inserir, aí vem de novo a pegadinha, né? Você fala, eu quero trabalhar com anotação. Tá aqui, ó. Inserir anotação. Que ele fala aí para usar o Ctrl Alt C. Ó, nesta versão, enfim, eles corrigiram isso. Porque nas versões anteriores, o atalho não funcionava para inserir a anotação. Então agora você tem a opçãozinha ali para inserir a anotação. Tem a opção para inserir a anotação no seu documento ali. Então você pode usar ali o Ctrl Alt C ou você pode ir lá no menu inserir a anotação. Mas repare que elas ficaram diferentes. O Ctrl Alt C, na verdade, apagou. Aqui é que está uma anotação. Então eles corrigiram, mas não corrigiram não. Ainda está com um probleminha. Só fizeram funcionar, porque antes nem funcionava o Ctrl Alt C, tá? Agora funciona. Então você tem aí a opção da anotação, que está aqui. Aí você pode ir lá no editar e dizer, olha, essa anotação está resolvida. Então ela vai indicar ali, ó, resolvido. Isso daqui já, imagina o corretor falar, resolve esse negócio assim, assim, assado. Altera tal coisa. Aí você fala, resolvida essa anotação que ele fez. Por quê? Depois, quando for lá no editar e falar que eu não quero mais ver as anotações, elas são ocultadas juntas. Não. Por quê? Porque daí é outra história. Aí você está trabalhando aqui no exibir anotações. Você pode falar, ó, as resolvidas eu não quero mais ver, mas se tiver alguma outra anotação que eu preciso resolver, eu quero ver. Então tá no exibir para saber isso. De novo, aquela história. Mais de um lugar com o mesmo nome de ferramenta, mas o contexto importa. O editar, a coisa tem que existir. Então eu tenho que excluir todas elas. Para editar eu preciso que ela exista. O exibir é para ver o que tem e o que não tem. O inserir eu vou colocar no meu texto. Então a opção faz aí alusão ao caminho. Perceba que o atalho aqui indicado não faz o que ele promete, tá? Eles pelo menos fizeram fazer funcionar, porque antes nem funcionava. Mas não faz a anotação, tá? Então isso ainda é um problema no LibreOffice já de antigamente, né? Não é novo esse problema não. Mesma coisa aqui, ó, só vai vir referência, tá tudo desabilitado, hiperlink. Por que isso aqui tá tudo desabilitado? Porque essas opções não estão no seu documento. Eu não tenho esses elementos para poder editar. Eu preciso ter os elementos para poder editar. Então vamos avançar aos menus e depois a gente vai voltando aqui conforme vai encontrando. Menu inserir, exibir, regra. Tô vendo de um jeito, quero ver de um jeito diferente. Ou não tô vendo e quero ver. O modo normal é equivalente ao layout de impressão do Word. É o que está aqui por padrão na barra de status, ó, esse azulzinho. Aqui você tem a opção para ver mais de uma página, ó, múltiplas páginas por visualização, ou mostrar aqui elas ao lado a lado. Tá, deixa eu diminuir o zoom que fica mais fácil, tá, para você visualizar. Então, ó, colocar aqui 2 páginas, elas aparecem lado a lado, né, mais páginas, ou o modo layout de impressão é só uma. Então você consegue aí trabalhar com modos de exibição. E aqui, ó, quando a página está uma do lado da outra, você pode colar elas, né, como se fosse uma mesma impressão, mas isso aí acaba confundindo, tá? Usa o layout de impressão mesmo, que não confunde tanto na tua cabeça. E aí o exibir tem um modo como página web.
Como página web, em páginas da web a gente não tem margem, então ele joga aqui o negócio sem limite. E aí é que tá o detalhe. Você não tem, inclusive, página. Você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando uma página só. Por quê? Porque é layout da web. Se você está criando um site, ele vai mostrar como isso aqui ficaria disponível no site. Então, cuidado. Modo exibir padrão, normal. E é pelo menu exibir que você tem acesso às interfaces do LibreOffice. Você pode exibir o padrão aqui com uma única barra, que daí você vai ver que as opções ficam bem sutis e simples, é bem basicão mesmo. Ainda exibe o menu, pelo menos, né? Barra de menus. Você tem aqui a barra lateral, você pode mandar ela ficar visível ou você pode tirar ela, tá? Pelo exibir, você pode falar, eu não quero ver a barra de lateral. Então você vai ali já desmarca a barra lateral dentro da interface. Você desmarca ela, ela não vai sumir de cara. Por quê? Você tem que vir aqui de novo no exibir e em barras de ferramentas, aí você tem que ver ó, qual barra de ferramentas você quer ver e aqui embaixo está a barra lateral. Aí agora ela some, tá? Então você viu que tem ali a opção da barra lateral no mesmo menu em dois lugares. A questão é, eu quero ver aqui na interface do usuário a barra lateral, tá marcada, só que você desmarcou para ver ela aqui embaixo. Então Ctrl F5 para exibir a barra lateral ali. E ainda dentro do exibir a interface, você pode colocar em abas, que é o mais parecido com o Word, tá? Você pode ocultar depois o menu barra de menus, onde você tem até a ideia de início, com as ferramentas de formatação de texto e parágrafo e tudo mais, inserir, que nem no Word, ó, é bem parecidinho, né? Só que o Word aparentemente fica mais bonito só, mas ele coloca as mesmas abas. A mais tem aqui as extensões, né, que seriam complementos do Word e as ferramentas também, que no Word ele não tem com esse nome, né? Que aqui tem a parte de formulário e tal, no Word seria a barra suplementos, que você acaba utilizando aqui, né? Ou ferramentas de desenvolvedor, que você também pode habilitar lá. Então aqui, você pode exibir de novo a interface do usuário, falar, eu quero abas compactas. Abas compactas é dentro de cada aba, só que com as opções mais comuns, exibidas diretamente ali dentro da aba. Voltando lá nos modos de exibição, perceba que agora aqui, ó, eu tenho exibir e eu tenho aqui as opções do que eu quero visualizar, ó, os modos de exibição. Então, se eu quero alterar, eu tenho que vir nesse exibir, para poder acessar lá as opçõezinhas da interface do usuário? Não, é aqui no menu. Aqui no menu tem as opções da interface. E aí eu tenho a barra agrupada compacta, que daí é uma barra só. A barra de menus está travada aqui, por isso que ela está visível sempre, tá? Eu posso ocultar ela. Como que eu oculto ela? Você vai ali e fala, ó, eu não quero ver a barra de menus. Então você vai lá, exibir, barra de ferramentas, e aí você arranca fora, né, pelas personalizações, a barra de menu também, né? Se quiser, você pode fazer isso. Ou pela interface do usuário também. E aí você tem as barras aí já com grupinhos, tipo, é o mínimo do mínimo das ferramentas de cada grupo. Só que cada um aqui agora, ó, é o seu menu ainda, ó. Menu editar, o menu estilos, os menus ainda existem, só que o fonte não é bem um menu, tá? Mas aquela opçãozinha dentro da própria estrutura do menu, formatar, fonte de texto aqui, ó. Essas opções estão aqui dentro da opção fonte. Cuidado com isso, tá? Principalmente por causa do nome fonte. Aí você tem, dentro da opçãozinha aqui, o modo compacto, basicão também. O ideal é sempre você trabalhar com o modo padrão, tá? Deixa lá, barra de ferramentas padrão, que é o que tradicionalmente vem na prova, mas também vem a ideia de você poder mudar os modos de exibição. Você pode colocar um monte de barra de ferramentas aqui, tá? Pode ver que tem a barra de ferramentas de formatação e padrão, que a gente já falou sobre elas. E você pode colocar, por exemplo, barra de ferramenta de desenho, tá? Ou figuras, né? Que é uma barra de ferramentas padrão aí no próprio editor de apresentação de slides. Então tá aqui, ó, você tem uma barrinha de ferramentas que você pode exibir ela. Mas eu não quero ela aqui e tal. Você pode arrancar ela da tua barra de tarefas. Você clica e arrasta ela para fora, dependendo da versão aí do programa, você consegue fazer isso, tá? Essa aqui ele não está deixando fazer tão fácil nessa edição, que ele mostraria aqui um bloquinho aqui no começo para a gente poder arrancar ela aqui da ferramenta. Mas não há nada aí que você possa trabalhar. Depois você pode mexer isso aqui na personalização, ó, e dizer que ferramentas você quer em cada uma delas, onde você quer cada uma delas. Então isso aqui você pode personalizar cada uma das barras de ferramentas. Está aqui as barras de ferramenta, que opção que tem nela. Você pode mudar as abas também, os seus menus de contexto. Cara, é tudo personalizável. E o principal, muita gente pede, professor, você tem lá um negócio com todos os teclas de atalho do LibreOffice? Cara, tá no LibreOffice. Tá aqui, ó. Eu quero saber quais são os atalhos do Writer. Então tá aqui, ó.
Tudo os atalhos em ordem de atalho. O que eles teoricamente fazem, né? Tirando o Ctrl Alt C lá, que você sabe que não funciona. E tem aqui os atalhos do LibreOffice. Então, qual é o atalho que está em todo o LibreOffice comum? Você vai ver que é bem basiquinho, não tem muita opção diferenciada. A maioria são atalhos pontuais do editor. Então, ó, professor, e esse aqui que estão vazio? Você pode pegar e atribuir alguma coisa para eles. Você pode falar, quando eu apertar o F4, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu quero que faça que nem o Word. Então você pode moldar todos os atalhos do LibreOffice para que funcionem exatamente igual ao do Word? Pode. Não é muito interessante para você que está estudando para concurso. Mas para você que quer usar no dia a dia e só tem o LibreOffice, fica à vontade. É interessante você ajustar o programa à sua necessidade. E aí você tem as réguas, por padrão só mostra a régua aqui de cima, a lateral esquerda aqui não aparece, né, que é a vertical, mas se você quiser exibir, você pode exibir ela ali também. Lembrando que o Word não mostra nenhuma por padrão. Você também pode ocultar as barras de rolagem, que é essa parte aqui, ó. Você pode ocultar essas barrinhas de rolagem aí, para computadores com tela pequena, né, a galera acaba usando muito isso. Você tem as linhas de grade. É interessante observar, né? Parece ali os pontilhadinhos, bem difícil de enxergar aqui, ó. Mas essas linhas de grade, você tem ali a opção, inclusive, de ajustar os elementos. Esse alinhar a linha de grade é bastante comum quando você joga figura, porque daí ele vai tentar se alinhar a essa base que você tem ali da linha de grade, que é basicamente de centímetro em centímetro, tá? Pode ver que ele tá ali, ó, de 1, 2, 3, tá? É onde que tá a marcação dessa linha de grade. Você pode fazer com que ela apareça na impressão ou não, tá? Então você pode pôr aqui a guia ao mover os objetos ou não. Opções aí da linha de grade que estão disponíveis pelo menu exibir. As marcas de formatação já mencionadas. Essas marcas que você vê no começo da página aqui, ó. Deixa eu pegar no final que é mais fácil, que daí tem as duas páginas. Tá vendo essas marcas aí? Elas são os chamados limites de texto. Você pode exibir o limite de texto ou não. Para quem está acostumado com o Word. O detalhe é quando você vai inserir um cabeçalho ou rodapé, que daí você tem que clicar lá, ó, e mandar adicionar um rodapé. Veja como é que ele marca ali, ó. Ele separa o limite da página do rodapé do documento. Então, uma característica aí do LibreOffice. E dependendo da versão que você pegar, ele mostra diferente, tá? As opções de limite de texto. Na verdade, dá para personalizar isso também, tá? É configurável. Você tem os limites da tabela. Professor, como assim? Se você for ali e inserir uma tabela, que daí é pelo menu tabela, não tem no menu inserir aqui. Vou inserir uma tabela aqui que é mais fácil, não preciso colocar aqui uma tabelinha qualquer. E por acaso, nas formatações dessa tabela, você chegar ali e falar, ó, eu não quero ver, ficou a barra de desenho ali visível, né? Mas deixa eu pegar aqui só a tabela, porque senão ela vai pegar outras opções. Ó, eu tenho aqui as ferramentas de tabela, você viu que apareceu automaticamente a barra lá embaixo. Eu não quero ver as bordas dela, quero sem bordas. Você percebe que ainda fica uma linha. Só que se essa linha, se você olhar lá na visualização de impressão ou mandar imprimir, ela não aparece na impressão. Por que razão? Porque isso aqui é só o limite da tabela. Você está vendo aqui ele, se você desmarcar, sumiu. Então a tabela tá ali, tá. Só que você não tá vendo mais. Você pode ter esse cara para te dar uma orientação, ó. As marcas de formatação, você vê que a tabela existe ali. Só que ela não tem limites desenhados. Então você pode usar ela para organizar conteúdo apenas e ela não ser expressa no conteúdo final, né? Você também pode ocultar as figuras do documento. No LibreOffice isso é importante porque o LibreOffice ele fica muito pesado, o documento ele é bem ruim nesse aspecto, quando você coloca muita figura. Então ele começa a travar muito. Então é interessante fazer isso. Quando você fizer isso, deixa eu colocar uma figurinha aqui no meu texto. Deixa eu pegar aqui pelo próprio elemento aqui, dessas figurinhas, né, de BPMN e tudo mais, que ele tem aqui, ó, diagramas de fluxo, bullets, tem aqui outras coisinhas, você tem outros temas, deixa eu só aumentar aqui, ó. Então você tem categorias, agora ele está colocando essa aqui, ó, para montar um BPMN, né? Que são os mapinhas, fluxograma, tudo mais. Você tem vários elementos, né? Bullets, formas, olha só isso aqui, diagramas. Tá, professor, mas isso aí não é que nem aquele negócio que tem lá no Word, que é um recurso lá conhecido como Smart Art? É, só que aqui eles não podem usar aquele nome. Então eles chamaram de diagrama. E aí colocaram isso aqui. E tiraram o elemento que tinha aqui dentro, chamado de clipart, que era basicamente o que você tinha aqui nessas figurinhas. Agora melhorou, agora tá bacana, né, a tua galeria? Tá, tem muito mais coisas, né? Só que aí não dá para fazer o que eu quero.
Essas aqui não são figuras muito úteis, né, para que eu use do jeito que eu quero. Então vou lá no inserir e vou mandar inserir uma figura. Vamos ver se eu tenho alguma figura aqui no computador que dá para usar. Vamos ver aqui imagens. Já sei, vou fazer uma outra coisa. Vou pegar aqui esboço e captura. Vou pegar aqui novo. Vou tirar um printzinho da tela. Vou dar um Ctrl C. Vou fechar isso aqui. E vou vir aqui e colar. Então agora tem uma figurinha aqui, né? Vou diminuir o zoom. Então tem essa figurinha no meio do meu texto. Se eu mandar ele não exibir mais essa figura, ele vai fazer isso, ó. Existe uma figura ali, mas ele não mostra para poder ser mais dinâmico, né? Para ficar mais leve o documento e mais rápido trabalhar com essa estrutura. Então é aí que você tem o chamado modo, né? Então a galeria aí do LibreOffice mudou, porque agora você não tem mais aqueles ambientes. Deixa eu ver aqui, era para estar ambientes, mas eles tiraram os ambientes, ó. No começo aqui, em vez de BPMN, ele tinha ambientes. E aí agora tem esse BPMN que é diagrama de fluxo, tá? De trabalho, empresas trabalham muito com isso, desenhar processos, você vai usar isso aí, tá? Então é bem interessante ter isso. Só que eles tiraram, né? Ó, tem. Ui, rapaz, tem isso aqui pra mim. Olha, isso aqui vai ser útil agora. Essa opção de redes. Aí tem sons, setas, tá? Tem som de vidro, som de drama. Professor, mas o som, para pegar o som, eu vou ter que habilitar isso daqui para capturar o áudio. Deixa eu ver como é que tá meu áudio, tá funcionando. Deixa eu só ver se eu vou conseguir reproduzir esse som aqui fácil. Então, coloquei o som e deixa eu reproduzir o som aqui. Tá o som, mas eu quero reproduzir o som. Eu queria ver um preview dele, pelo menos. Não tá deixando prever o som aqui. Explosão. Aqui, visualizar. Aí. Então, ó, apareceu um sonzinho. Apareceu até a mídiazinha dele agora. Olha que coisa linda. Tá evoluindo. Então, provavelmente o Impress vai estar com muito mais opções nesse sentido aqui para você, né? É que isso aqui já tinha lá, né, os sons. Só mudou aí a ideia das figurinhas que não tem mais aqueles desenhos que tinha na versão anterior. Só tem aqui as formas padrão, né, para você utilizar, de modo geral. Tinha o Smile ali para usar, mas não tem mais as outras que eu gosto bastante. Então, cada uma aqui alterando, né? Você tem novos temas, né? E aí você vai ter que buscar isso nos seus arquivos de temas específicos. Aí provavelmente eles vão acrescentar alguma ferramenta online para isso. Então está aí a sua galeria de recursos que podem ser utilizados aí a partir também, né, a ideia de você editar e então exibir aí, né, esses recursos. Bom, ainda aqui no exibir, você tem a opção de registrar alterações. É basicamente para exibir ele só. Então aparece aqui a ferramenta dele, ó. Deixa eu só tirar aqui. Então o exibir controle de alterações, deixa eu fechar aqui as coisas, deixa eu tirar essa barra de ferramentas aqui de baixo, de desenho, e vamos voltar aqui, ó. O exibir e controle de alterações está aqui, ó. Todas as alterações marcadas para nós, né? Do ladinho ali, se eu tirar isso aqui, sumiram as marcações aqui do lado, né? À esquerda da margem. Você também tem os espaços em brancos, que pode ser aí ocultado, fica meio estranho, né? Mas, ó, espaço em branco entre as páginas ele tira. Não acho muito útil isso, tá? Para você estar trabalhando. Você tem aqui o sombrear campos, que quando você pega aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, não vai ficar cinza na impressão. Isso aí tá assim por conta do sombrear campos. Se eu tirar esse sombrear campos, ele vai ficar mais simples na hora de você trabalhar com ele, né? Só, esse aqui é um campo diferente, né? Você pode pôr outros, só para dar exemplo. Então você tem aqui o sombrear campos, os nomes do campo também, né? Tudo mais. Exibir aqui. Você tem a galeria, que é basicamente aquela galeria que a gente abriu aqui do lado. Então tá lá na barra lateral. O navegador, a diferença é que esse aqui, pelo menu exibir, abre o janelinha, né? O navegador na forma de janela. Para vir aqui desse lado é só clicar na barra lateral mesmo. Então o F5 que está vinculado ali, ó, é para abrir a janela. Os estilos, ele vai abrir lá dentro da barra lateral. Então percebe que tem coisa que ele abre da barra lateral, tem coisa que ele não abre, né? É estranho essa inconsistência ainda no LibreOffice, mas é parte do processo de evolução dele, tá? E essas são as opções que nós temos aí dentro da aba, ou melhor, menu exibir. O exibir, então, permite você ver de maneiras diferentes e recursos que você tem dentro do seu documento. É importante
ter os elementos. Então você percebeu ali que as anotações eu tenho que inserir ela antes de qualquer coisa. Então sempre tenha em mente que se você habilitou e não funcionou, é porque provavelmente você não tem aquele recurso ali dentro. E aí vai buscando que você vai perceber que o mesmo nome, em menus diferentes, o contexto é que define para você o que é que está acontecendo ali dentro. Valeu?